Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 25. Nós vamos meditar do 29 ao 34. Vamos lá. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo. Repita comigo: de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure-me primeiro. E ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Diga comigo: assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Vou repetir. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Grave esta palavra: desprezou. Grave essa palavra: desprezou. Ele tinha um direito. Aliás, deixa eu fazer mais uma leitura e eu volto, e aí eu falo a respeito. Vem para Hebreus 12. Hebreus 12. Nós vamos ler do 14 ao 17. Esforcem-se para viver em paz com todos, diga comigo, e para serem santos. Diga comigo: sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Olha a palavra agora. Diga comigo: que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos
de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado. E não teve, diga comigo, e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Embora buscasse a bênção com lágrimas. Olha, eu quero que você preste atenção, porque nós lemos lá no Velho Testamento e nós estamos lendo aqui no Novo Testamento a conclusão, né? Fechando, pode sentar os obreiros. Como a pessoa, ele pode tomar uma decisão errada em um momento, fazer uma escolha errada em um momento. E essa escolha, ela pode ser tão complicada que pode ser difícil de alterar a sua decisão posteriormente. Aonde eu quero chegar? Ele possuía, era dele essa bênção. O direito era seu. Mas dia menos dia, ele estaria herdando a liderança da família, ele estaria herdando porção dobrada da sua herança, dupla, a liderança, a comunhão, porque nesse caso o filho assumiria como líder espiritual também, herdeiro das bênçãos de Deus. Tinha uma série de privilégios. O filho mais velho, do qual um momento de precipitação, um momento de carnalidade, ele trocou algo que é eterno, que seria eterno, algo que seria glorioso na vida dele. Naquele momento, por chegar da caçada, chegar com fome, o irmão está fazendo um ensopado cheiroso, né? Sentiu aquele cheiro, chegou cansado, afadigado, com fome. Ele disse para o irmão: dê-me um pouco desse ensopado. O irmão disse assim: eu te dou, mas venda-me o seu direito à primogenitura. O que ele falou? Como eu estou aqui, da maneira que eu estou, do que me vale essa primogenitura? Estou quase morrendo. Do que me adianta esse direito? Do que me adianta o quê? Um direito é um direito. Um direito vai se converter, mais dia menos dia, na posse. Um direito, mais dia menos dia, ele será convertido na posse. Há algo especial. E ele, naquele momento de emoção, de precipitação, não coisa não, que eu não estou te contando história não, estou te contando a tua, tá? Porque tem muita gente trocando a bênção de Deus, seu direito a desfrutar de coisas gloriosas por um momento emocional. Trocando o certo pelo errado, o ruim, o bom pelo ruim. Tem muita gente fazendo isso. Às vezes a pessoa, ele participa da reunião, ele está aqui, ele está viajando, não faz isso com você. Porque a palavra, ela se cumpre na sua vida, seja para bênção ou para maldição, ela vai se cumprir. Essa é a verdade. Seja para bênção ou para maldição, ela tem que se cumprir. E aí é inteligente da nossa parte que nós possamos aprender. É inteligente da nossa parte que nós possamos estar atentos às coisas, porque você pode estar vivendo um momento que você vira e diz assim: do que me adianta? Eu tô quase morrendo, não estou suportando a situação, estou de saco cheio.
e põe tudo a perder. A oportunidade está diante de nós, e nós podemos colocar tudo a perder. A oportunidade de viver algo especial, nós podemos colocar tudo a perder. Amém, pessoal? Isso é muito sério. Quantas pessoas têm trocado a sua bênção por um momento, por algo que não vai lhe acrescentar nada? Ele trocou o direito, ele trocou algo grande, glorioso, por uma refeição, por algo que ele viveu em poucos minutos. E muitas pessoas têm feito isso. Muitas pessoas têm agido assim. Hoje eu ainda falava na rádio, né? Quem ouviu, nos ouviu falar sobre isso. Hoje nós estamos em jejum, não estamos? Domingo nós estávamos em jejum, não estávamos? Semana passada nós estávamos em jejum, não estávamos? É uma escolha. Hoje teve gente que escolheu, como no decorrer dos jejuns que nós realizamos, o propósito que nós realizamos. Tem gente que escolheria realmente fazer, e há pessoas que não. Há pessoas que nós temos visto e ouvido testemunhos maravilhosos, como segunda-feira quem estava aqui viu quantos testemunhos maravilhosos. Todos nós queremos viver coisas novas, coisas especiais. Muitas vezes olhamos, tem gente que é incrédulo, que ele fala assim, não, isso aconteceu na vida dele porque tinha que acontecer, porque ele é uma pessoa inteligente, ele se esforça, ele trabalha, né? Tem gente que é assim, não é? A própria pessoa que está vivendo a bênção reconhece Deus na vida dele, o incrédulo não reconhece. Não, é porque ele tinha. Não, a própria pessoa diz assim, não, eu estou vivendo isso porque Deus fez isso na minha vida, porque Deus tem me abençoado. E tem aquele que olha e fala assim, não, aconteceu na vida dele, por quê? Porque ele faz isso. A própria pessoa está reconhecendo na vida dele. Entende o que eu quero dizer ou não? Sim ou não? Tem pessoas que tem pessoas que é Deus que faz na vida dele, ele diz assim, não, eu fiz, eu assei, eu cozinhei, eu fritei, e por isso está acontecendo assim. Não é verdade? Não tem gente que faz assim? Sim ou não? Tem gente que é assim, é tudo eu. Daqui a pouco também acaba não permanecendo. E tem aqueles que ele está dizendo, a minha vida era um fundo de poço terrível, eu vivia humilhado, eu vivia envergonhado, eu vivia uma vida miserável, derrotada, e eu aprendi a viver pela fé, eu passei a buscar a Deus de uma forma diferente, eu passei a orar, a jejuar, a fazer meus votos com Deus, eu aprendi, e hoje eu estou vivendo coisas maravilhosas. Deus fez isso na minha vida. A própria pessoa reconhece Deus na vida dele. E muitas pessoas é tão incrédula que ele quer justificar o que está acontecendo na vida do outro como algo natural que tinha que acontecer. É assim, gente? Não. Nós temos a liberdade de escolha. Você não é obrigado a nada. Você vem na igreja o dia que você quiser vir. Você jejua o dia que você quiser jejuar. Você obedece os versículos que você quiser obedecer. Você é livre para fazer o que você quiser. Mas saiba que as vitórias e as derrotas são suas também. Os acertos e os erros são seus também. O resultado são seus também. Grave isso. Você não é obrigado às vezes as pessoas acham que são obrigadas a alguma coisa. Não são. Não são obrigadas a nada. Você faz o que você quiser. A escolha é sua. Você escolhe o dia que você quer vir, você escolhe como você quer servir, você escolhe como você quer buscar, se você quer jejuar ou não quer jejuar. Se você quer obedecer ou não quer obedecer. Você escolhe. Só que também você precisa assumir a responsabilidade
E saber que o resultado também é uma escolha sua. O resultado é fruto da escolha que você tem feito. Porque muitas vezes nós queremos dar a Deus, nós queremos muito, mas nós temos dado muito pouco. Nós queremos viver coisas extraordinárias, mas nós não temos, como falamos a semana passada, aceitado pagar o preço que o meu milagre exige. O meu milagre exige. A mudança que eu necessito exige. E aí, sabe o que acontece? O direito era de quem? Esaú. E quem tomou posse dele? Jacó. Tem sempre um Jacó disposto a fazer o que nós não estamos dispostos a fazer. Tem sempre um Jacó lutando e indo além. Tem sempre um Jacó pagando um preço diferenciado. É isso que nós precisamos estar atentos. Porque de repente o que é nosso por direito, tem um Jacó tomando posse. Já era meu, já estava nas minhas mãos. Era perseverar, era fazer a coisa certa, eu ia desfrutar. Isso ia se cumprir na minha vida. E eu tenho agido. Como é que Deus tratou aqui a atitude dele? Não sejais imorais e profanos, como Esaú, que trocou a sua bênção, o seu direito, por um prato, uma refeição, por um momento de prazer. Por um momento de prazer. Um momento de prazer. Um momento de precipitação. Ele perdeu a bênção dele. Amém, pessoal? Nós precisamos estar atentos a isso. Você precisa estar atento a isso. Porque a escolha é nossa. Deus não faz acepção de pessoas. Deus quer nos abençoar, como muitas pessoas têm sido abençoadas. Deus quer nos abençoar. E a oportunidade é dada a todos, da mesma forma. Você tem quantas horas no dia? Quantas? Para você, eu tenho 25. Tem alguém que tem 25 horas? Tem alguém que tem 26 horas? Eu tenho 24, você tem 24. O que eu vou fazer com as minhas 24? Como eu vou administrar as minhas 24? Como vai ser as minhas 24? Porque dessas 24, nós sabemos que 8 nós dormimos, tem gente que dorme 6, tem gente que dorme 5 horas. Se tiver alguém que dorme mais, tem aqueles que dormem 8, tem aqueles que dormem 9. Então, 8 horas para descansar. Todos nós trabalhamos, em média 8 também. Tem gente que um pouco mais, tem gente que um pouco menos, mas 8 horas para trabalhar. Tem 8 sobrando nesse meio, para administrar as demais coisas. E o que nós fazemos com essas 8 horas que estão sobrando? Como administramos ela? Como conduzimos ela? Temos investido esse tempo no quê? Temos investido esse tempo no quê? Amém, pessoal? Não, eu estou falando agora porque nós estamos em jejum, nós estamos num propósito. Mas esse jejum não é só agora. Ainda na segunda-feira, quem estava, ouviu um testemunho muito interessante, a colocação que a pessoa fez. Eu aprendi, há 12 anos, quando eu cheguei na igreja,
eu tive que utilizar o jejum, eu utilizava o jejum, eu utilizava a oração como o último recurso. O último. Por quê? Quer dizer, enquanto eu tinha recursos para me agarrar, eu me agarrava. Então eu utilizava o jejum, a oração, ou seja, buscar a Deus, agir a fé, eu utilizava como último recurso. Mas de lá para cá, eu aprendi a não utilizá-lo como último, mas sim como primeiro. O primeiro para definir situações, o primeiro para conquistar o que eu quero. E aí nós podemos ouvir. Mas é a coisa mais certa. Por que eu vou utilizar somente como último recurso? Eu vou desenvolver a minha fé, aprender a conquistar pela fé, aprender a trazer a existência pela fé, aprender a tomar posse das minhas vitórias pela fé, a vencer as minhas guerras, os meus desafios pela fé. Amém, pessoal? Porque é assim, ó. Hoje na abertura, a bispa estava falando a respeito de Abraão, né? Quando a Bíblia, quando fala da descendência, da família, dos pais de Abraão, fala que os pais de Abraão e a sua família saíram para ir até Canaã, mas pararam em Harã. Simplesmente por uma razão, por outra, não importa qual foi, pararam lá. Estagnaram lá. Mas eles saíram para ir para onde? Tinha um objetivo. Era para ir para Canaã. Chegaram e pararam em Harã, no meio do caminho. Ainda a bispa dizia: por que parou? E aí, o que acontece? Vem o Senhor e faz o chamado a Abraão, fazendo com que Abraão desse sequência. Porque eles saíram para ir para Canaã, mas pararam no meio do caminho. Tanto é que você não escuta, da família de Abraão, você não escuta nenhum feito, nenhuma obra, nada de extraordinário que eles tenham feito. O pai dele, a família dele, você escuta de Abraão. Por quê? Abraão, aí vem Deus e fala: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei. A Bíblia diz que ele se levantou imediatamente e saiu. E seguiu. No meio do caminho saiu o sobrinho dele junto com ele, mas o sobrinho dele também parou. O pai dele saiu de lugar para ir para Canaã, parou no meio do caminho. O sobrinho saiu do meio do caminho para ir junto com ele, também parou e foi para o lugar, para a direção errada. E qual é o exemplo? Quais são os feitos? Nos edifica em quê? Essas pessoas, se eu falar de Abraão, você sabe quem é. Se eu falar de Tera, você sabe quem é? Você sabe quem é? Sabe ou não? Se eu falar de Ló, você sabe quem é. Sabe ou não sabe? Mas eu falo de Abraão, todo mundo sabe. É verdade, não é? Mas estavam juntos, com a mesma oportunidade, seguindo na mesma direção. Só que muitos não seguiram, pararam no caminho. Por quê? Todo mundo tem suas lutas, todo mundo tem seus problemas, todo mundo tem suas dificuldades. Todo mundo tem seus desafios. Uns param nos seus, outros continuam. Uns decidem não ser derrotados,
e outros decidem serem derrotados. Ah, bispo, ninguém toma essa decisão. Não no literal, dizendo, não, eu assumi ser derrotado, mas sim nas atitudes. Quando a pessoa não faz a escolha certa, quando a pessoa não decide perseverar, quando a pessoa decide não viver por fé, ele está fazendo a escolha errada. Quando a pessoa decide trocar a bênção, o seu direito a ser abençoado, o seu direito às promessas de Deus, por um momento. Por um momento. Seja um momento de prazer, ou um momento de precipitação. Esaú perdeu o seu direito, perdeu a sua bênção por um momento. Ele desprezou o que era realmente importante na vida dele, ele desprezou e se focou em algo passageiro. Ele desprezou o que era importante na vida dele, o que faria com que o futuro dele fosse um futuro extraordinário. E colocou os seus olhos em algo passageiro. Por isso que eu tenho que ter cuidado com esses momentos. Ainda vem e diz, do que me adianta? Do que está me valendo esse direito? Um direito vai se converter numa posse futura. Pode ser rápido, dependendo de cada situação, pode ser muito rápida, ou pode ser realmente se estender. Mas é um direito. Isso quer dizer que você vai estar desfrutando disso mais dia, menos dia. É verdade ou não é? Isso quer dizer que você vai estar desfrutando disso mais dia, menos dia. E é isso que você não pode perder. E a Bíblia nos adverte, olha, não sejais profanos e imorais como Esaú, que trocou o seu direito, trocou a sua bênção. Depois, quando ele caiu a ficha, o quanto era importante para ele, ele tentou se arrepender e tentou buscar com lágrimas, e não adiantou mais. Não adiantou mais. Ele não pôde alterar sua decisão. Amém, gente? Amém, pessoal? Ô bispo, falando da minha vida de um modo geral, eu estou mostrando, viver pela fé é uma decisão que você vai tomar. Ser um homem que vive por fé, à base de jejum, à base de oração, a sua vida é pautada em cima da palavra, é uma decisão que você vai tomar. É uma decisão, é uma escolha sua. É como eu disse, você é quem vai escolher o dia que você quer vir à igreja, mas vai refletir sobre a sua vida. Você vai escolher como você quer servir a Deus, mas vai refletir sobre a sua vida. Você vai escolher se você vai desenvolver a sua fé ou você vai ficar simplesmente com a medida de fé que você tem vivido. A escolha é sua, só que ela vai refletir nos resultados da tua vida. Aí não vai adiantar que a pessoa vire e diz assim, é injusto o que eu estou vivendo. Não, injusto é muita gente viver a mesma coisa que outros que estão pagando um preço alto está desfrutando. Isso sim é injusto. Concorda comigo? Sim ou não? Isso sim é justo. Espera aí, se eu vivo uma vida de renúncia, se eu vivo uma vida de sacrifício, se eu tenho pagado o preço para servir a Deus, se eu tenho pagado o preço para obedecer, se eu tenho pagado o preço de jejum, aí vem o outro, a mesma coisa que eu, aí sim seria injusto. E depois que ele morre ainda, ele vai para o mesmo lugar que eu, aí sim é ultra mega injusto. É verdade ou não é? É isso que eu quero que você analise. É isso que você... E cuidado com os momentos de precipitações, com os momentos de revolta. Ah, do que está me adiantando? Está te adiantando. Está te adiantando. Você está guardado, você está cuidado. Se você fizer a escolha certa, você vai vencer, não tenha dúvida disso. Você vai desfrutar de coisas maiores, não tenha dúvida disso. Mas é agindo a sua fé. É desenvolvendo a sua fé. Porque o que te mantém seguro não é sua conta bancária, é a sua fé.
Viu? Quero deixar isso muito claro para você. O que te mantém seguro não é sua conta bancária, não é a casa que você tem, não é o patrimônio que você tem. Porque isso aí, desaparece. Rapidamente. E a gente está cansado de ver isso por aí. Gente que possuía infinitamente mais do que qualquer um de nós. E virou pó. Tem virado pó. O que nos mantém seguros é a nossa fé. E se eu tiver, olha o que eu vou ler para você agora, 1 Pedro 4:15. 1 Pedro 4:15 ao 19, que diz assim, diz assim, tem duas traduções, tá? Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Diga comigo, e se primeiro começa conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? Vou ler numa outra tradução. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se intromete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, se você padece, que não seja por escolhas erradas, que não seja por burrice, por fazer escolhas erradas. Mas se padece como cristão, não se envergonhe. Antes glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento da casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho? Inclusive eu tenho dito isso, tá? Não fique preso àquela situação. Falei isso, eu acho que essa semana, tá? Não fique preso àquela situação assim, mas Deus é um Deus bom, é maravilhoso. Sim, sim. Mas Ele não pode negar a sua própria palavra. Nós somos julgados pela palavra, pelo que está escrito. O que está escrito é lei. O que está escrito é lei. Entende o que eu quero dizer? Sim ou não? Ainda quando falei sobre isso, eu disse o seguinte: se você cometeu uma infração, um crime, seja o juiz ou o delegado, pode olhar para você e olhar com misericórdia. E até no fundo ver que você é uma boa pessoa. Mas pelo que está na lei, ele tem que aplicar a lei na sua vida. Ele tem que aplicar a lei na situação. Amém? Isso é sério. Então, eu quero concluir e diz assim,
Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem seguindo a vontade de Deus, encomendem-lhe a sua alma, como ao fiel Criador, fazendo o bem. E ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Amém, pessoal? Nós estamos num propósito. Um propósito de fé, de oração, de jejum. Nós estamos num jejum hoje, justamente reforçando, fazendo o que a Bíblia nos ensina, que as situações que só são definidas através de jejum e através de oração. Os testemunhos estão aí para mostrar. Cada semana nós temos ouvido os testemunhos mostrando como Deus tem agido e está disposto a agir, abençoar. Se eu não resolver, olha a pergunta que eu vou te fazer. Você acha que, pense isso por favor, reflita sobre isso. Se você não vencer, se você não resolver, não definir a sua vida na direção de Deus, se você não resolver, não definir a sua vida através da direção, através da oração, do jejum, automaticamente, movendo o braço de Deus em seu favor, fazendo com que as promessas de Deus se cumpram na sua vida, caminhando na direção que Deus está dando, será que nós vamos resolver de uma outra forma? De uma outra maneira? Se ao justo não é fácil, foi o que eu li com você aqui agora, quanto mais aquele que tem seguido em outra direção, ao infiel. Você já está mostrando. Se ao justo não é fácil, se a nós já não é fácil, quanto mais a quem não decidiu a ser uma pessoa fiel, uma pessoa que vive pela fé, que vive segundo a palavra. É isso que você tem que colocar dentro de você. Tudo é uma escolha. Estar em jejum hoje é fácil? Não, não é fácil. A gente não gosta de jejuar. A carne não gosta de jejuar. A carne não gosta de sacrifício. Mas a gente gosta do resultado. É verdade ou não é? Sim ou não? A gente gosta do resultado. É isso que eu quero colocar dentro de você. Você gosta de coisas boas. Você quer ter uma vida boa. Você quer ser cabeça é bom. Você quer ser um vitorioso, ser um vitorioso é bom. Cada conquista ela tem um valor especial. Jejuar, estar na presença de Deus continuamente, jejuar, orar, sacrificar, renunciar, não é fácil. Não é fácil. Mas a gente gosta do resultado, do benefício. Então, para viver o que eu quero viver, se eu tenho que pagar esse preço, então eu tenho que pagar. Porque vale o benefício. Porque é aquilo que nós temos falado,
E muitos sabem disso, que o preço todos pagam. É verdade, não é? Todos pagam o preço. Aí cada um escolhe o que quer pagar. Mas o preço todos pagam. Amém? Nós vamos orar. Nós vamos apresentar a Deus. Nós vamos apresentar a Deus. A cada semana nós temos visto como Deus tem agido. Já nessa segunda nós ouvimos testemunhos e conquistas já do propósito. A cada semana Deus tem operado. Deus tem agido. Deus tem mudado, definido. Por isso que as coisas que nós fazemos, nós temos que fazer com muita seriedade. Nós temos que colocar força naquilo que fazemos espiritualmente. Colocar espírito naquilo que nós fazemos. Porque, como disse, se nós não vencermos assim, não há outra maneira. Se nós não vencermos pela fé na bênção de Deus, como é que nós vamos vencer? Se Deus não operar em nossas vidas, quem vai operar então? Quem vai operar? Amém? Quem vai fazer? É isso que você tem que colocar. Tem coisas que a carne não gosta. Mas, desliga o celular, por favor. Mas o resultado gosta. Então, para viver o resultado, se eu tenho que pagar esse preço, se eu tenho que fazer, então eu tenho que fazer que se torne prazeroso na minha vida aquilo que me traz tantos resultados positivos, tantas vitórias. Amém? Graças a Deus. Nós vamos, fique em pé, pega o teu propósito, por favor.